Estou aqui no Stellarium para demonstrar rapidamente como funciona o sistema equatorial horário. Então, primeiro de tudo, precisamos entender que isso aqui é um método de visualização, onde essa parte escura aqui, onde não tem coisas visíveis, representa o solo. Então, é o chão, é o terreno onde o observador, no caso eu aqui, me encontro. Essa linha vermelha é o horizonte observável. E a parte onde tem as estrelas e tudo mais é a abóbada celeste. Para entender o sistema equatorial horário, precisamos prestar atenção em duas informações, tá? A primeira é o meridiano local, que está sendo representado aqui por essa linha verde. Ela sobe do norte para o sul. No caminho, ela vai passar pelo zênite, pelo meu zênite, e ela vai seguir até o sul. A segunda informação importante é o equador celeste, que está sendo representado aqui por essa linha azul. Ele vai da direção leste, aqui à direita, até a direção oeste, à esquerda. Então, basicamente isso. O cruzamento, ou seja, o local onde essas duas linhas se encontram, esse ponto aqui, é o que nós utilizaremos como ponto de partida para obter as coordenadas que a gente precisa, que são duas. Uma delas é a declinação e a outra é o ângulo horário. Então, se a gente prestar bem atenção aqui nesse ponto esquerdo aqui, deixa eu dar um clique aqui em qualquer lugar, a gente vai ter AH, que significa ângulo horário, e aqui a gente vai ter DEC, que significa declinação. Aqui a gente tem duas informações, uma aqui do lado esquerdo e a outra do lado direito, separada por essa barra. A que está ao lado esquerdo é o ângulo horário, e a que está do lado direito é a declinação. Então, vamos entender como que se obtém esses dois números aqui. Primeiro de tudo, a declinação, a informação que fica à direita. A declinação, ela é medida em graus, como pode ver aqui, ó, 11 graus, né? Ela é medida em graus. E ela segue essa linha verde aqui, que é o meridiano local. Quanto mais próximo, se a gente sair do ponto de partida que eu mencionei, até a direção norte, que está aqui embaixo, quanto mais próximo do norte nós chegarmos, maior vai ser essa declinação em graus. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou acertar algum objeto celeste, alguma coisa, que esteja próximo da declinação zero. Então, eu acertei um ponto aqui. Ele está bem próximo do ponto de partida. O ponto de partida, a declinação é 0 graus. Então, aqui eu tenho mais 1 grau, né? Então, fui bem perto mesmo. Se eu descer daqui para o norte, eu vou aumentar em graus positivos a quantidade de graus aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, já aumentei para 10 graus. Se eu clicar aqui, 16 graus. Então, eu vou clicando, ele vai aumentando. Agora eu estou 39 graus. O ponto norte, que na verdade é o ponto do Polo Norte Celeste, é exatamente 90 graus. Porém, tem um detalhe. A Terra, ela gira de forma inclinada. Isso significa que o Polo Norte Celeste, para mim, ele não está visível aqui. Ele está um pouco abaixo da linha do horizonte. Isso significa que se eu clicar aqui, eu não vou ter 90 graus, eu vou ter 76 mais ou menos, se eu clicar aqui. Isso, 76 graus, tá vendo? Então, o Polo Norte Celeste, ele não se encontra aqui, ele está um pouquinho aqui abaixo. Então, se eu clicar aqui mais ou menos, eu vou ter ali, cliquei, tá? 88 graus, que é bem próximo de 90 graus. Então, ali está o meu Polo Norte Celeste. Isso porque a Terra gira inclinada. Então, eu cheguei no meu 90 graus. Se eu continuar descendo, essa quantidade de graus ela vai diminuir agora. Então, ao invés de subir acima de 90, ela vai diminuir até alcançar o número zero de novo. Então, eu vou clicar aqui um pouco mais abaixo, nós temos 79 graus. Vou clicar mais aqui, 52, e assim vai diminuindo até chegar lá no centro, onde vai voltar a 0 graus. Então, somando desse 0 graus que está lá embaixo até o 0 graus que está aqui em cima,
a gente tem 180 graus, certo? Agora, se eu chegar do ponto de partida e ir em direção ao sul, eu vou aumentar também essa quantidade de graus ali em cima, porém, ela vai aumentar para negativo. Então, ao invés de ter 10, 20 graus, eu vou ter menos 10, menos 20 graus. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu tenho menos 6 graus aqui. Se eu continuar indo, clicando, eu vou aumentando só que no negativo, 19 graus. E como eu falei, o Polo Norte celeste ele não está visível. Logo, automaticamente, o Polo Sul celeste ele se torna visível. Então, aqui nós temos o Polo Sul celeste. Neste ponto, nós vamos ter menos 90 graus. Então, cliquei ali aproximadamente quase menos 90 graus, cliquei em um ponto próximo. Se eu continuar seguindo, esse número vai diminuir até chegar a menos 10, menos 5, até chegar a 0 graus de novo. Então, eu vou continuar clicando aqui, ó. Ele vai diminuindo. Então, eu vou clicar mais aqui embaixo, ele vai diminuindo, até eu formar também 180 graus aqui ao lado sul. E com os 180 graus que eu fiz do lado norte, a gente tem os 360 graus da esfera terrestre. Então, é assim que a gente obtém o número de declinação. Agora, a gente vai voltar aqui ao ponto de partida para obter a segunda informação, que é o ângulo horário. Esse ângulo horário, para a gente obter ele, a gente tem que se basear na linha do equador celeste, que é essa linha azul. Só que ele pode ser medido em graus, assim como a gente fez com a declinação, porém, normalmente ele é medido em horas, minutos, segundos, que é o que está acontecendo aqui. E como que funciona isso? Se a gente voltar a visualizar aqui a linha do horizonte e ver o céu aqui, a gente vai pensar no seguinte: imagina que isso aqui funciona como um relógio. Daí vem a ideia de ângulo horário. Daqui do leste para o oeste, a gente tem 12 horas desse relógio. Então, a gente vai contando 12 horas. Daqui para cá, do oeste para o leste por baixo, a gente vai ter outras 12 horas. 12 mais 12, a gente totaliza as 24 horas, que seria equivalente a um dia, né? Porém, tem um detalhe importante. Assim como o ponto de partida para a declinação, aqui a gente tem 0 graus de declinação. Quando se fala do ângulo horário, o horário das 0 horas vai ser exatamente aqui também. Então, eu cliquei aqui, deu para perceber que foi bem próximo, né? 23h57, quase 0 horas. E aqui, nesse caso, eu vou seguir para oeste e não para leste. Então, como que funciona isso? Daqui para cá, desse ponto para cá, para oeste, eu tenho 6 horas. Percebe? 6 horas. E daqui para cá eu tenho outras 6 horas. Então, significa o seguinte: se eu partir aqui do zero até o oeste, vai dar 6 horas. E eu vou ter outras 6 horas daqui do oeste até aqui embaixo, até o próximo ponto. E desse próximo ponto, eu vou ter mais 6 horas até chegar ao leste. Então, vamos fazer as contas aqui, tá? Vou mostrar isso na prática. Aqui eu estou no ponto 0 horas. Se eu clicar mais para cá, eu vou aumentando essa quantidade de horas. Então, agora eu estou com 42 minutos. Eu vou seguir. Aqui tem 2 horas já, tá vendo? Vou seguir 3 horas. Aqui vai ter 6 horas aproximadamente. Então, cliquei ali, ó, 5 horas e 59 minutos, 6 horas. Então, é isso. Se eu fazer a conta, 6 horas aqui, mais 6 desse próximo quarto, vai dar 12. Mais 6 desse próximo aqui, eu tenho 18. Então, quando eu chegar no leste, eu vou ter 18 horas. Então, clicando aqui, eu tenho um valor, mais ou menos aqui, de 18 horas. Se eu continuar seguindo, até chegar aqui de volta, eu vou ter 24 horas, né? Então, eu vou seguindo aqui, ó, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 22 horas, 23 horas. Então, é assim que eu obtenho as coordenadas de objetos celestes. Se eu pegar aqui, por exemplo, Rigel, clicar nela, Rigel, ele vai me mostrar aqui o ângulo horário e a declinação. Rigel está acima da linha do equador celeste, tá vendo? Tudo que está acima está em direção ao sul. E tudo que está ao sul, tem declinação negativa. Portanto, o Rigel tem uma declinação negativa, menos 8. E Rigel está à esquerda em direção ao oeste, com relação ao meridiano local. Isso significa que ele está nesse quarto de horário que vai de 0 a 6 horas indo para cá.
Logo, ele está nesse espaço de tempo, aqui, 2 horas e 28. Se eu pegar Betelgeuse, por exemplo, ele está abaixo da linha azul, está abaixo da linha do Equador, portanto está em direção norte. Logo, a declinação tem que ser o quê? Positiva. Então está aqui positiva. E também, como está à esquerda, 1 hora. Perfeito? Então, se eu pegar outros corpos por aqui, a Lua, por exemplo, a Lua está abaixo, está no norte, tem que ser positivo. Porém, ela está nesse quarto que vai das 18 horas até as 24, então 22 horas. E é assim que funciona.